Câmara de Vereadores de Balneário Camboriú. TV e Rádio Câmara. As principais notícias do Poder Legislativo de Balneário Camboriú e tudo que envolve a cidade. Você acompanha agora no Câmara Informa. Está no ar o Jornal Câmara Informa, segunda edição desta quarta-feira, 10 de setembro. Boa tarde a você que está em sintonia com a 101,5 FM Rádio Câmara BC. Boa tarde, Drica Santos. Boa tarde, Aderbal Machado. Boa tarde para você que ligou agora na 101,5 FM ou que se conectou pelas plataformas digitais da Câmara. Por aqui, você acompanha tudo o que acontece no Legislativo da cidade. E se você tiver alguma sugestão de tema que seja de interesse da nossa comunidade, é só mandar uma mensagem para o nosso WhatsApp. O telefone está aparecendo no seu vídeo para quem nos acompanha pela internet e para quem nos ouve pelo rádio. Memorize o número, é o 4732637631 para falar com a nossa produção e enviar a sua sugestão de pauta. Lembrando que a sua participação é sempre muito bem-vinda. A seguir, você confere os destaques desta edição. Câmara aprova 5 projetos na sessão desta terça e logo mais tem sessão ordinária e extraordinária nesta Casa de Leis. Hoje, 10 de setembro, é Dia Mundial de Prevenção ao Suicídio. Você sabia que a depressão é uma das doenças que mais estão relacionadas aos casos de suicídio no Brasil? Daqui a pouco tem reportagem especial sobre o assunto. Atenção, estudantes, seguem abertas inscrições para cursos técnicos integrados ao ensino médio do IFC, o Instituto Federal Catarinense Campus Camboriú. Na entrevista do dia, vamos conversar com uma psicóloga sobre gordofobia, quando o corpo vira alvo de discriminação. E ainda, trio formado por mulheres lança EP hoje em Itajaí. Tudo isso e mais agora no Câmara Informa, segunda edição. E abrimos esta edição destacando que neste 10 de setembro é Dia Mundial de Prevenção ao Suicídio. Você sabia que a depressão é uma das doenças que mais estão relacionadas aos casos de suicídio no Brasil? Na reportagem especial de Mari Junks, relacionada ao Setembro Amarelo, que é a campanha nacional de conscientização sobre a saúde mental, vamos saber mais sobre a depressão e conhecer algumas das várias formas de buscar ajuda. Acompanhe. Os sinais começaram a aparecer ainda na adolescência. Diogo nos conta que tinha uma tristeza profunda, falta de energia e vitalidade, além de desânimo e que tinha vontade de dormir o dia todo. Mas para aquele jovem, todas essas características só começaram efetivamente a fazer sentido de que algo estaria errado na fase adulta. E o ator, cantor, músico e compositor Diogo Rosa, que é reconhecido e que só na área musical já são mais de 20 anos de carreira, relembra alguns dos piores momentos que viveu em sua vida ao enfrentar a depressão. Esse é um problema muito sério, muito grave, que não se deve ser levado sozinho. Você nunca deve tentar combater a depressão de maneira isolada, porque ela, justamente o que ela quer, ela é um monstro de sombras que vai te consumindo, que vai te engolindo e vai te botando para baixo e te afastando de todas as pessoas que te amam e querem teu bem. Você vai se isolando, você vai parando de sair, vai parando de falar com os amigos, com a família. E aos poucos, quando você percebe, você está dentro de um buraco sozinho e sem nenhuma ajuda. Assim como o Diogo, milhares de outras pessoas também enfrentam diariamente a depressão. Segundo especialistas, a doença é considerada um transtorno de saúde mental. No Brasil, de acordo com dados da OMS, a Organização Mundial da Saúde, 5,8% da população sofre deste transtorno, totalizando mais de 11 milhões de pessoas. E o que chama a atenção também é que em 2024, o país registrou mais de 470 mil afastamentos de trabalho por transtornos mentais, incluindo depressão e ansiedade.
Diogo reforça que o mais importante ao identificar a doença é buscar ajuda. Já estive nesse poço sem fundo e escuro, e é por isso que eu digo para você que hoje, se você está passando por isso, busque ajuda profissional, de psicólogos, psiquiatras. Você precisa de ajuda para se tratar, para se cuidar. A depressão não é brincadeira, depressão não é frescura, depressão é coisa séria. E ela tem tratamento. É possível sim sair desse buraco, mas você precisa de ajuda. Você precisa contar com especialistas, com pessoas capacitadas para te ajudar a sair disso. Além de pedir ajuda a um profissional especializado em saúde mental, uma outra forma de buscar auxílio é através do CVV, o Centro de Valorização da Vida. Em Balneário Camboriú, o posto da entidade está completando 10 anos e realiza um trabalho de escuta e apoio emocional sob total sigilo. O coordenador do posto do CVV, André Luiz dos Santos, destaca que, além das palestras programadas neste mês, na campanha Setembro Amarelo, uma outra ação importante é o curso de capacitação que vai ser realizado para formar novos voluntários. Que iniciará no dia 16/9, às 19h30, e serão 3 noites, 16, 17 e 18, sempre das 19h30 às 22h30. Os interessados podem buscar inscrição no cvv.org.br/seja voluntário ou no e-mail balneariocamboriú@cvv.org.br. A gente ainda vai estar encerrando as atividades do Setembro Amarelo, dia 23 de setembro, com palestra na tribuna da Câmara de Vereadores do município vizinho Camboriú. Lembrando que o CVV é uma entidade filantrópica fundada há mais de 60 anos no Brasil e, com a ajuda de milhares de voluntários em todo o país, presta um serviço gratuito de apoio emocional às pessoas que desejam ser ouvidas. Além dos postos físicos, como o de BC, você também pode buscar ajuda através do telefone 188, do chat ou e-mail, ou, se preferir, procure as unidades básicas de saúde ou os centros de atenção psicossocial, os CAPs dos municípios. Segundo dados da OMS, mais de 700 mil pessoas morrem por ano devido ao suicídio, o que representa 1 a cada 100 mortes registradas. Entre os jovens de 15 a 29 anos, o suicídio aparece como a 4ª causa de morte mais recorrente. E para evitar que você passe por momentos tão dolorosos e difíceis como os da depressão, Diogo afirma que é preciso cuidar constantemente da saúde mental. Você tem uma dádiva, um presente maravilhoso, que é a tua vida. Então não desperdice. Cuida dela. Cuida com todo amor e carinho. Porque você pode ter certeza absoluta que ao cuidar da tua vida, você vai impactar centenas, talvez milhares de outras vidas. Da Rádio Câmara ABC, Mari Junques. Segundo a OMS, os transtornos mentais acabam trazendo fortes consequências econômicas para o país, como os elevados gastos de saúde. Somente a depressão e a ansiedade custam $1 trilhão por ano à economia mundial. A seguir, você acompanha os destaques do Legislativo da cidade. Rádio Câmara ABC, a serviço da comunidade. Os vereadores aprovaram na noite de ontem um projeto do Poder Executivo que trata da inclusão de ação no plano plurianual do município de Balneário Camboriú para o quadriênio 2022-2025, instituído por Lei Municipal de 2021, vinculado aos efeitos de outra Lei Municipal de 2024, que trata das diretrizes para a elaboração da Lei Orçamentária Anual para o exercício de 2025 e autoriza a abrir crédito adicional especial junto ao orçamento municipal vigente. A ação a ser incluída é a construção da Unidade Básica de Saúde do bairro Jardim Yacht Clube, para a qual se propõe a abertura de crédito adicional especial de R$2,5 milhões e o valor, segundo a justificativa do projeto, vai ser custeado com recursos do governo estadual e com recursos ordinários oriundos de termo de ajustamento de conduta. Projeto segue para a sanção da prefeita.
Também foram aprovados outros 4 projetos do Executivo, todos referentes a indenizações relativas à implantação da Avenida Prefeito Meirinho. E começa daqui a pouco, no plenário da Câmara, 2 sessões. Uma ordinária, com início a partir das 6h30 da tarde, e uma extraordinária logo após o término da primeira. A sessão ordinária vai contar com 6 projetos na pauta. Já a extraordinária vai ser dedicada ao projeto do Poder Executivo, que dispõe sobre as diretrizes para a elaboração da Lei Orçamentária Anual para o exercício de 2026. O projeto da chamada Lei de Diretrizes Orçamentárias LDO apresenta as metas e prioridades da administração para o exercício financeiro do ano seguinte e, assim, orienta a formulação do orçamento municipal para o próximo ano. A proposta será deliberada em uma sessão separada para cumprir artigo do Regimento Interno do Legislativo. Na sessão ordinária, os 3 primeiros projetos vão estar em primeira discussão. Um deles é o projeto da vereadora Cissa Miller, do PDT, que institui o Maio Furtacor, dedicado à conscientização sobre a saúde mental materna, no calendário oficial de eventos do município. Também o projeto do vereador Anderson Santos, do PL, subscrito por outros 7 parlamentares, que denomina de Mário Covas uma praça situada na rodovia Rodesindo Pavan, que fica no bairro da Barra. E o projeto da Prefeitura, que autoriza o Poder Executivo Municipal a contratar a operação de crédito com a Caixa Econômica Federal, com garantia da União, no valor de R$ 60 milhões para a reconstrução do Centro Integrado de Educação Pública, o CIEP Rodesindo Pavan, na Vila Real. A edificação da sede própria da Subprefeitura da Região Sul, a construção do Núcleo de Atenção à Mulher, o NAM da Região Sul, e a aquisição de maquinário para apoio a ações de manutenção urbana e zeladoria do município. Já os outros 3 projetos em pauta vão estar em votação. O projeto do Poder Executivo, que altera dispositivo de lei municipal, que, por sua vez, altera a composição do Conselho Municipal do Meio Ambiente. Também do Executivo, o projeto que reconhece a Marcha para Jesus como patrimônio cultural e imaterial do município. E a proposta da vereadora Elaine Correia, do Cidadania, que estabelece a regulamentação de portaria do Ministério da Saúde com diretrizes da farmácia viva no município. A sessão começa daqui a pouco e você pode acompanhar a transmissão em tempo real aqui pela 101,5 FM ou então pelas plataformas digitais da Câmara. Vamos agora aos resumos dos destaques de gabinetes. O gabinete do vereador Guilherme Cardoso traz como destaque obras de revitalização do ponto de ônibus da rua 1520, no centro da cidade. A intervenção deve trazer mais conforto e segurança para quem depende do transporte público na região central da cidade. Entre as melhorias previstas estão a ampliação da calçada, que vai passar de 1,80 m para 3 metros de largura, além da instalação de rampas de acessibilidade nas esquinas das ruas 906 e 910. A previsão é que os trabalhos sejam concluídos em até 10 dias, dependendo do clima. Segundo o parlamentar, essa era uma reivindicação do seu mandato e que em junho protocolou a indicação cobrando reparos estruturais no ponto. Outra matéria do gabinete do vereador Guilherme Cardoso destaca que durante a sessão ordinária desta terça-feira, o parlamentar parabenizou o Barra Futebol Clube pela conquista inédita do acesso à Série C do Campeonato Brasileiro, celebrando o feito histórico alcançado no último sábado, dia 6, e destacando o impacto positivo do clube para o esporte e a comunidade de Balneário Camboriú. As matérias completas podem ser acessadas na íntegra no site do Legislativo, na aba Matérias dos Gabinetes. Utilidade pública. Atenção, estudantes! Seguem abertas as inscrições para cursos técnicos integrados ao ensino médio do IFC, o Instituto Federal Catarinense Campus de Camboriú. A Mari Junks explica quem é que pode participar. A oportunidade é para alunos do ensino médio. São oferecidas 2.455 vagas em 17 cursos do Instituto Federal Catarinense, Campus Camboriú. Segundo o IFC, as inscrições do processo seletivo seguem abertas até 19 de setembro e devem ser feitas exclusivamente pela internet no portal do candidato. Lembrando que os interessados que forem selecionados vão iniciar os cursos no primeiro semestre de 2026.
distribuídos entre os 15 campi do IFC, nas cidades de Abelardo Luz, Araquari, Blumenau, Brusque, Camboriú, Concórdia, Fraiburgo, Ibirama, Luzerna, Rio do Sul, Santa Rosa do Sul, Sombrio, São Bento do Sul, São Francisco do Sul e Videira. Todos os cursos oferecidos são de graça, sem taxa de matrícula, mensalidade ou cobrança por material. Para mais informações sobre o edital do processo seletivo, acesse o site ifc.edu.br. Da Rádio Câmara ABC, Mari Junques. A Prefeitura de Balneário Camboriú informa que a conferência do Plano Diretor, que estava programada para essa quinta-feira, dia 11 de setembro, foi substituída por uma reunião do Colégio de Delegados. O encontro vai acontecer às 4 da tarde no auditório da OAB de Balneário Camboriú, localizado na rua 916, número 612, no centro da cidade. A participação é aberta ao público. A mudança, segundo a Prefeitura, foi necessária para garantir a análise prévia do regimento interno do plano diretor por parte dos delegados. Segundo o secretário de Planejamento e Desenvolvimento Urbano, Carlos Humberto Silva, o conteúdo do regimento ainda não estava finalizado dentro do prazo ideal para ser entregue com 48 horas de antecedência. Por isso, a proposta será apresentada e discutida nesta reunião de trabalho. É o que justifica o secretário. Vamos ouvir. A conferência está suspensa na Câmara de Vereadores e, em lugar dessa conferência, nós vamos transformá-la numa reunião de trabalho que vai iniciar às 16 horas no auditório da OAB. Por que disso? Porque a gente imaginava entregar para todos os delegados o regimento interno 48 horas antes e não foi possível. Nós temos outras questões para ser analisadas, então vai ser possível, sim, discutir nessa reunião de trabalho. A gente vai terminar todo o texto, assim como a estruturação do plano diretor, toda a sua estruturação vai ser discutido nessa reunião de trabalho para que tudo possa ser votado na conferência do dia 19, que já está marcada às 18h30 na Câmara de Vereadores. Economia. Uma boa notícia para o setor de economia em Santa Catarina. O Sebrae está com inscrições abertas para curso de qualificação gratuita para empresas com foco na exportação. Quem traz os detalhes de como fazer a inscrição é a Mari Junques. A oportunidade é voltada para que pequenos negócios em Santa Catarina ampliem sua competitividade e caminhem rumo à internacionalização. Com uma metodologia prática e adaptada à realidade das empresas, o Sebrae está com inscrições abertas para o curso de qualificação gratuita com foco na exportação. A analista técnica da regional da entidade, Karen Walter, explica como vai funcionar o PEX. Ela precisa preencher um formulário de cadastro que se encontra no site da PEX Brasil, na aba Exporta Mais Brasil. E aí, preenchendo esse formulário, vai ser avaliado o potencial exportador dessa empresa. Se aprovado, vai ser inserido no processo de consultoria e capacitação de acordo com o núcleo que essa empresa estiver mais próximo, né? No caso aqui em Santa Catarina, como eu expliquei, temos núcleos separados de acordo com a região. O curso gratuito vai ter duração de 3 a 4 meses. A iniciativa é idealizada pela PEX Brasil por meio do programa Acelera Mercados Global. E em Santa Catarina é oferecido pelo Sebrae SC. Karen reforça a importância dessa capacitação. Ele é aberto para as empresas de diversos setores, desde agronegócio até indústria e serviços, e que tenham um potencial exportador e disposição para implementar melhorias no seu processo produtivo. Aqui em Santa Catarina, então, nosso convênio foi firmado com a PEX Brasil para atender 950 empresas catarinenses ao longo de 2 anos e tendo um investimento bem significativo para a qualificação dessas empresas. O Sebrae SC está presente em todas as regiões do estado e tem como missão atuar no desenvolvimento da economia, prestando serviços de consultoria a milhares de empreendedores catarinenses. Mais informações sobre o curso, acesse o site sebrae.sc/PIEX. Da Rádio Câmara ABC,
Mari Junques. Agora 6h20. Entrevista. O Câmara Informa de hoje trata de um tema cada vez mais urgente a ser debatido em sociedade: a gordofobia. Mesmo presente em falas e atitudes do dia a dia, essa forma de discriminação afeta a autoestima, a saúde mental e a convivência social de milhares de pessoas. Embora ainda não exista uma lei específica sobre o tema, decisões recentes da Justiça já reconhecem casos como injúria e dano moral, o que reforça a importância de combater esse tipo de preconceito. Para falar sobre os impactos emocionais e sociais da gordofobia, nós vamos conversar agora com a professora de psicologia da Univale, a Elisângela Michelato Natti, que já está aqui com a gente e que vai nos ajudar a refletir sobre o que acontece quando o corpo com excesso de peso vira alvo de discriminação. Bem-vinda, professora. Boa tarde, muito obrigada pelo convite. Um tema de suma importância, né? Nós precisamos contextualizar. Pode falar um pouquinho mais perto. Que tem uma questão histórica, social envolvendo o corpo, né? Então, em algum momento da história, ser gordinho já foi interessante, já foi bonito, né? Travestido de discurso de saúde, a gente acaba muitas vezes, né, cometendo, sim, a gordofobia, que é um preconceito. Preconceito é crime. Com certeza. Bom, a sociedade, professora, ela costuma naturalizar, né, essa discriminação. E por que é tão difícil perceber a gordofobia nessas sutilezas do dia a dia? Bom, primeiro ponto, que o sujeito ele é culpabilizado, né? Então, mesmo que fosse uma preocupação com saúde, o que não é de fato, né? O sujeito ele é tido como irresponsável com o próprio corpo, com a própria saúde, e isso acaba tornando quase que ocasionando uma autorização coletiva, né, para você falar do corpo do outro, como então a obesidade é um problema de saúde, sim, mas é um problema de saúde do sujeito. É ele que vai cuidar com profissionais adequados, né, para descobrir o que é. Quando você não é da área, você interfere fazendo comentários como seu rosto é bonito, imagina se você emagrecesse, né? Você acaba então gerando outros problemas. Bom, quais são as formas mais comuns de gordofobia? Como é que ela costuma acontecer com mais frequência? Nos ambientes corporativos, escola, principalmente escola na faixa etária dos adolescentes, né? Adolescentes que estão ali entrando no ensino médio. A gente percebe que é muito frequente. E quais são os efeitos, professora, da gordofobia na saúde psicológica das pessoas? Eles são vários, né? Vocês estavam falando agora há pouco sobre o suicídio, né? Hoje é um dia importante para a prevenção. E no caso da adolescência, nós temos casos, inclusive, de tentativa de suicídio, porque não há um lugar para a pessoa gorda, né? Essa pessoa ela não é autorizada a existir, a fazer as atividades sociais que o outro faz. E quando a gente fala do adolescente, especificamente, há mais fragilidade, né? Então, a depressão pode ser uma consequência, o isolamento social. Algumas pessoas podem desenvolver transtornos severos relacionados à alimentação ou mesmo comportamentais. O Aderbal tem uma pergunta, né? Não, para colocar o seguinte, porque a pessoa também pode não sentir efeito nenhum nisso. Quer dizer, ela pode não se sentir vítima de corpo, porque ela está satisfeita com o corpo que tem. Isso não pode acontecer. Isso é importante. A pessoa que tem autoestima lá em cima, né? Quer dizer, ela, digamos assim, vou usar um termo inadequado, ela é gorda, mas não dá bola para isso. Ela está se sentindo bem, deu para bola. Ela está feliz, está saudável, né? Exatamente. Muitas vezes física e emocionalmente. Então, quem é o outro para chegar e dar um palpite e intervir? E as pessoas, geralmente, que cometem a gordofobia, elas não percebem, mas elas fazem comentários em situações em que elas não são convidadas. Então, você pode se deparar com uma pessoa que está super satisfeita com o seu corpo. E aí a gente vê a diferença de uma preocupação com saúde e de uma determinação estética. Né? Geralmente, quem faz essa intervenção sem ser convidado está preocupado apenas com a estética. E não é nenhuma preocupação, né? É uma invasão mesmo. Com certeza. Agora, muitas vezes, pessoas gordas são responsabilizadas, né, pelo próprio corpo, como se fosse sempre uma falha pessoal. Qual que é o risco desse tipo de visão? Um dos principais é que nós não separamos, né, a questão da pessoa gorda, que ela tem um biotipo diferente, é uma pessoa grande, da obesidade. Obesidade, sim, é uma palavra que vai designar
um problema de saúde. As pessoas tratam de uma forma homogênea, como se fosse tudo igual, né? E aí a gente vai ter um grande problema, porque temos corpos diferentes, possibilidades estéticas diferentes, porque que só um jeito é interessante. Quer dizer, a pessoa pode se sentir satisfeita com o corpo que tem, portanto, qualquer tipo de insinuação não vai fazer efeito nenhum sobre ela, a não ser, eventualmente, saúde. Eventos negativos, né? Efeitos negativos. Então, a pessoa às vezes até está segura. Nós não somos preocupados com a imagem que o outro tem de nós. Claro. Então, eu estou feliz, estou segura, mas alguém chega e faz um comentário. Principalmente as mulheres, né? A sociedade tem muito esse controle sobre os corpos femininos. E até porque as mulheres sentem mais também, né? Sim, por conta da cobrança, né, coletiva sendo mesmo. realista, é isso, né? Exatamente. E aí, aquela mulher que está satisfeita, ela pode passar a pensar, mas será que realmente há um problema? Será que é isso mesmo, né? Será que é isso mesmo? Os padrões de beleza impostos pela sociedade, né? O quanto esse tipo de preconceito, de gordofobia, professora, ele pode influenciar na construção da autoestima, especialmente das crianças e dos adolescentes, que ainda há pouco você comentou sobre esse tipo de público, que é muito alvo, né? No desenvolvimento da autoestima mesmo, né? Na segurança. É uma espécie de autorização coletiva para que você exista quando o outro te reconhece de uma forma positiva. Quando isso não acontece, você vai se isolando. Né? Então, o adolescente ele tende a ficar mais recluso. Já é um movimento comum na adolescência, mas quando ele se sente muito diferente, quando apontam ele como referência, né? De forma negativa, esse sujeito ele pode tanto adoecer, ter uma depressão infantil, quanto ele pode também se isolar. Agora, o que as pessoas que sofrem esse tipo de discriminação, professora, podem fazer? Tem canais de apoio ou de denúncia? Tem. Primeiro ponto, nós precisamos entender que a gordofobia, ela fere os direitos humanos, né? Então, em caso de se sentir, né, ofendido diante de um ato de gordofobia, a pessoa pode ligar para o Disque 100, e lá ela pode fazer uma denúncia. Em situações mais graves, né, mais violentas verbalmente, ou mesmo que impossibilite o acesso da pessoa a um determinado serviço, ela pode, inclusive, acionar a Polícia Civil, ela pode, né, registrar boletim de ocorrência. E há ainda a questão do consumo. Se houver uma diferenciação no atendimento, numa relação de consumo, pode recorrer ao PROCON também. Então, existem alguns canais. E como é que canais. cada um de nós pode contribuir para combater a gordofobia, independente dessa relação do que insulta e do que recebe o insulto, né, para promover o respeito à diversidade? Acho que principalmente reconhecendo belezas diferentes, né? Não direcionando apenas para um tipo de corpo, de estética. Nós somos muito variados, né? O ser humano tem belezas muito variadas. E acho que esse que é o momento, né? Esse que é o ponto. Reconhecer belezas diferentes, diversas. Professora... O mundo é assim, né? O mundo é diverso. Exatamente. Né? Agora, para a gente encerrar, que tipo de mudança de mentalidade a sociedade precisa promover para, de fato, construir ambientes mais respeitosos? Olha, vai parecer clichê, mas educação. Educação. Ensinar os sujeitos desde muito cedo como se portar diante do outro, não dar opiniões quando ele não é convocado a isso, respeitar o espaço do outro. E nós, adultos, precisamos dar o exemplo, né, no agora, para poder ter uma sociedade no futuro mais acolhedora das diferenças. Gostaríamos de agradecer a participação ao vivo hoje aqui no Câmara Informa da professora do curso de Psicologia da Univale, Elisângela Domingues Michelato Natti. Muito obrigada por compartilhar conhecimento com a gente e falando aí de um tema muito recorrente e super importante para que a gente, de fato, possa viver uma sociedade mais respeitosa à diversidade corporal. Tempo e temperatura. O tempo segue firme com sol e nevoeiros isolados nesta quinta-feira aqui em Balneário Camboriú. As temperaturas devem oscilar entre mínima de 12 graus e máxima de 21. As informações são da Epagre Cirã. Agora são 6 horas e 29 minutos e o Câmara Informa, a segunda edição desta quarta-feira, vai se despedindo por aqui. Na apresentação comigo, Aderbal Machado. Idrica Santos, reportagens de Mari Junques, Alessandra Damasceno, Luiz Antônio Tecal, operacional Mauro Haddad e Renato Soares. Realização Departamento de Comunicação Social e TV da Câmara de Vereadores de BC. O Câmara Informa volta amanhã a partir de 9 da manhã com Mari Junques e Luiz Antônio Tecal
Leal no comando da primeira edição. Muito boa noite. Obrigada pela companhia e continue em sintonia na programação da Rádio Câmara ABC, aqui pela 101,5 FM. Em instantes você acompanha a transmissão em tempo real da sessão ordinária desta quarta-feira e da sessão extraordinária no Legislativo Municipal. Até amanhã. Até amanhã. Obrigada, professora. Você ouviu Câmara Informa, o seu jornal diário, na Rádio Câmara ABC. Câmara de Vereadores de Balneário Camboriú. TV e Rádio Câmara.